Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia para o exame discursivo do vestibular UERJ 2027. Bom, você que está assistindo gravado, não se esqueça de colocar o seu nome nos comentários, de curtir a aula. E é isso. Tirem dúvidas, aproveitem bastante o professor Felipe e boa aula para todos vocês. É com você, professor. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Anas. Ana Clara, Ana, Patrícia, Elber. A gente sabe, já chegou, Yasmin. Tá? Sejam bem-vindos, Patrícia está aqui. Bom, bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia, prova específica da UERJ, vestibular 2027. O nosso pré-UERJ, que é patrocinado, financiado, apoiado, fomentado pela Prefeitura de Maricá e com grande apoio do governo federal também, né, com os incentivos para os projetos sociais. Para quem está chegando hoje ou assistindo essa aula no YouTube, muito prazer, eu sou o professor Felipe Fernandes, serei o professor ao longo deste curso, e na aula de hoje trouxe uma lista aqui maior do que a do primeiro dia. Vamos ver se vocês topam esse desafio, né? Mais questões. Vi que ficou tranquilo na primeira aula, então dá para a gente forçar um pouquinho mais. E especialmente, né, para antes da gente começar a trabalhar o conteúdo e tudo mais, avisar que eu estou muito feliz com o envio dos materiais para as correções. Para quem mandou hoje, por exemplo, né, ontem era o prazo, né? Mas quem mandou hoje, por exemplo, não se preocupem. No iniciozinho a gente tem tempo, então a gente vai ajustar. Conversando aqui nos bastidores com a estrutura. A gente vai até dar um prazinho maior para quem de repente se enrolou, esqueceu, não conseguiu poder mandar, tá? Vai ter um prazozinho maior aí para poder fazer o envio. Pode fazer hoje, pode fazer amanhã. E eu já corrigi a imensa maioria, então tá faltando só o finalzinho mesmo. Hoje foi um dia corrido, então vou fazer as últimas correções e amanhã eu tenho certeza que eu termino de enviar todas que estão faltando, tá certo? Eu estou muito satisfeito com o empenho, com o cuidado, com a forma que a escrita está sendo realizada. Eu estou gostando das correções e principalmente como vocês estão desenvolvendo o raciocínio. Claro que aquele material a gente levou uma certa vantagem, né? Porque a gente teve a aula antes de escrever. Nessa segunda vai ser do mesmo jeito, tá? A gente vai ter a aula, a parte teórica, e o que você vai fazer, na verdade, é organizar a tua resposta. Então, fica um pouco mais tranquilo. Você já sabe o que tem que colocar. O teu exercício é em como colocar aquilo na resposta de maneira sucinta para que caiba naquele espaço da questão. Essas correções ficarão até o final. Eu vou começar a mandar materiais para vocês já a partir da próxima semana, que aí passam a ser inéditos. Vocês vão ver as questões primeiro, vão tentar fazer, vão me enviar, para depois sim eu estabelecer a correção e o padrão de resposta. Tá? A ideia é aprofundar os conteúdos sempre em cima dos exercícios. E só para você ficar bem tranquilo em relação ao que tem que ser feito sempre em concurso, né, que é revisitar as provas anteriores, essa fase inicial do curso é praticamente toda ela fazendo isso, tá? Revisitando as provas anteriores, trabalhando os conteúdos que são recorrentes nessas provas, para que mais no finalzinho, tá, no último terço do projeto, aí sim a gente só trabalhe com questões inéditas ou correlacionados ao vestibular e temáticas importantes que podem aparecer no dia da prova, tá? Então, com essas três partes. Esse curso, ele nos dá a possibilidade de trabalhar quase que como uma mentoria, né? A gente vai acompanhando vocês, eu vou dar um feedback, além da correção, um feedback para cada um de vocês, né? Já comecei a fazer, inclusive, então vou dar um feedback em relação à letra, à escrita, o que deveria constar, o que faltou.
para que você chegue no dia da prova, né, arrebentando, escrevendo da maneira que o corretor gosta, respondendo aquilo que ele pediu para você. Tá certo? Então, mais uma vez, parabéns pela dedicação, pelo empenho. Estudar nunca é demais, ninguém morre disso. Então, pode continuar insistindo. Vocês estão no caminho certo, tá? Só não pode perder a oportunidade de assistir a aula ao vivo, tá? A gente está no mês esquisito, né? Que é o mês fim de Copa, meio que recesso para quem está em escola, férias para algumas pessoas em razão até dos recessos escolares, né? Por causa de filho. Mas tira um pedacinho do teu dia para você se dedicar ao teu estudo, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Passa quem consegue ter esse nível de organização. Esforço supera qualquer talento, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui de vocês. Ainda não, só os boa noite, boa noite. Vocês fiquem à vontade, tá? Para levantar a mão aí, para chamar, para escrever no chat. Dá só um sim aí para mim, ou um joinha, se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certinho, estão me vendo bem. Show, maravilha. Hoje a internet onde eu moro aqui andou dando mais bugadas. Por sorte eu tenho duas aqui, de empresas diferentes, mas o pessoal que gosta de cortar fio é muito eficiente. Vamos lá, hein? Vou abrir aqui o material para a gente poder começar bem. Janela aqui. Compartilhamento. Diferente da aula anterior, eu não peguei uma prova inteira não, tá? Eu peguei questões de provas diferentes, para a gente ter uma abrangência de assuntos aqui para serem trabalhados, tá certo? Então, para começar, acho que já estão vendo aí, né? Turma especial, primeira questão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para ver. Primeira questão do nosso material, né? Inclusive, eu já deixei um espacinho ali, mas para quem está fazendo na folha que eu, né, sugeri, que é essa folha no padrão de resposta, pode continuar fazendo naquela que tem só o espaço, tá? Não precisa imprimir a que tem a questão, a parte do texto ou a imagem, não. Pode ser só aquela folhinha de resposta, certo? Bom, essa questão aqui envolve muito Maricá. Caiu, mais uma vez, Maricá na prova, abordando uma temática bem interessante, que é a do transporte, algo inovador de Maricá. Há outras cidades pelo mundo adotando práticas semelhantes, aqui no Brasil também, que é a da garantia de transporte gratuito, coletivo e gratuito. É um transporte metropolitano, né, especialmente, atendendo a cidade de Maricá, e esse transporte é um transporte rodoviário, né, feito por ônibus. Na cidade eles são conhecidos como vermelhinhos. A empresa de transporte da prefeitura fornece esse serviço gratuito para a população. Já existe aí um grupo de cidades no Brasil e, por coincidência, essa semana foi até anunciada lá em Portugal, acho que em Lisboa, se eu não me engano, e Lisboa faria semelhante, né? Ou seja, é um modelo bastante inovador, principalmente, sem dar muito spoiler, né? Principalmente para aquilo que a resposta vai exigir de você, que é o entendimento da importância de um direito constitucional, né? Um direito de cidadania, que é o direito de ir e vir. A questão econômica sempre foi um impasse, um obstáculo para esse direito constitucional. Garantir o acesso gratuito a este transporte permite esse direito, essa garantia do cidadão nesse direito de ir e vir. A pergunta, inclusive, que contextualiza esse assunto, fala assim, ó, cite um aspecto positivo e um outro negativo para a população local, resultante, ou seja, em consequência da implantação do sistema de mobilidade urbana apresentado. Atenção, resultante, hein? Eu criei o sistema, um efeito positivo e um efeito negativo, no caso, né? Um aspecto positivo e um negativo. Pois bem, a garantia de mobilidade da população é o principal deles,
permitindo esse acesso da população a um direito, né, de cidadão, para que ele possa trabalhar, possa estudar, possa ir a um hospital, né, possa garantir, inclusive, uma sobra dos seus ganhos, eventualmente do trabalho, né, ou de algum auxílio, para que ele canalize esse investimento para cultura, educação, lazer, né, isso especialmente atendendo uma população mais vulnerável, né, uma população de menor renda. Não há dúvida, né, você tem a possibilidade de usar qualquer uma dessas respostas, tá? A garantia da mobilidade, que é um aspecto importante, a garantia da inclusão, né, cidadã no direito de vir para a população de baixa renda, tá? E uma garantia de uma sobra do orçamento doméstico, que seria gasto com transporte, podendo ser realocado, né, ser deslocado para outros gastos da família. Então, esses são aspectos relevantes. Agora, entre os negativos, existem dois que são inerentes ao investimento feito, né? Por exemplo, o aumento dos gastos públicos. Cidades apresentam uma receita considerável, como Maricá, a ponto de dar suporte a projetos sociais, como esse do transporte, como o nosso, né? Aqui, todo mundo tem ensino de alto padrão, com recursos, sem precisar tirar um centavo do bolso para bancar isso. Mas tem um custo, né, para a estrutura que oferece. Então, esse aumento dos gastos, ele é, sem dúvida alguma, uma preocupação. E uma segunda questão, ela é mais de caráter econômico, e essa é mais complexa. O monopólio da prestação do serviço, embora seja socialmente muito útil, ele traz complicações, como, por exemplo, a perda da competitividade, já que você não permite a livre concorrência, que é uma característica inerente do capitalismo. Obviamente, as empresas, quando competem, elas tentam competir na qualidade do que se oferece e no preço que se oferece, né? Muito embora a gente tenha exemplos em diversas cidades em que o problema continua existindo, mesmo com a concorrência estabelecida. Mas isso no gabarito estendido foi considerado, tá? A perda da livre concorrência, né, através do monopólio da exploração do setor, que pode, de alguma forma, né, comprometer o desenvolvimento, a qualidade do serviço e, de certo modo, ele também elimina a iniciativa privada, né? Para todo mundo que tem minimamente um viés de caráter social, nem entende isso como um problema, né? Obviamente, mas a questão considerou essa variável, tá? Então, nesse caso não, Ana, por quê? Independente da empresa que está prestando o serviço, o equipamento utilizado é o mesmo ônibus. Então, nesse caso, a questão ambiental não, a não ser, não é o caso aqui da questão, né, que exista, por exemplo, um projeto complementar que busque reduzir a emissão de poluentes, que busque eletrificar a frota de ônibus, né, que use biocombustíveis mais eficientes, né, mas não é o caso da questão, tá? Nessa aqui não poderia citar. Ele reforça apenas a questão da mobilidade e do custo para a população. Tá? Então, como resposta, essas seriam as possibilidades. Deixa eu só colocar aqui para vocês, que aí depois eu disponibilizo lá todo o material como venho fazendo. Tá? Ficou maior do que eu esperava. Tá aqui. Lembrando que o que eu estou colocando aqui é o gabarito de referência, são as possibilidades. Ele pediu um aspecto,
Então, você bota, dentre os aspectos positivos, destaca-se, né, a ampla mobilidade da população. Isso já era suficiente, tá? E por quê? A palavra que está aqui, ó, é citar. Perceba que na resposta aqui, ele contextualiza que a mobilidade é para permitir serviços de saúde, educação, cultura. Você poderia colocar tudo isso, mas não ia nem aumentar e nem diminuir sua nota, porque é só para citar. E quantos? Apenas um. Aqui tem um, tem dois, tem três. Três possibilidades. Entre os negativos, existem só dois aqui. Tudo bem? Tranquilo? Sávio, sim, mas ele fala no texto, quer ver? Ó? Aqui no finalzinho. Ó. Cidade brasileira que conta com tarifa zero no transporte coletivo. Ou seja, a tarifa zero é o fator. Ele quer algo resultante da tarifa zero. O que a tarifa zero permite? Que sobre mais dinheiro na minha casa para eu gastar, né, com lazer, com cultura, para gastar com cinema. Sua dúvida é muito importante, hein? Ela destaca um aspecto importante da questão. Ela parece simples, mas não é. O texto já sinaliza o que ele quer como resultante, como consequência. Se você bota tarifa zero, você está citando a causa e não a consequência da tarifa zero. Foi? Muito bem. Trazendo aqui uma nova discussão. Nada, querido, eu que agradeço. Sua questão foi muito boa. Questão 2. Biomassa, a terceira fonte de energia mais usada no Brasil. Terceira fonte mais utilizada no Brasil, a geração de energia a partir da biomassa vem ganhando cada vez mais espaço na matriz energética brasileira, sendo responsável por pouco mais de 9% da eletricidade consumida no país. A energia da biomassa é aquela obtida a partir de materiais orgânicos, vegetais ou animais, tá? Sua utilização é de fundamental importância no desenvolvimento de vários biocombustíveis, como o biodiesel e o biogás, entre outros. O Brasil é tratado internacionalmente como a Arábia Saudita Verde. Esse termo foi muito utilizado para poder fazer um comparativo entre a economia verde do Brasil, o potencial agrícola, principalmente, para a produção da matéria-prima que dá origem a essa biomassa, tá? E o que a Arábia Saudita sempre representou para a produção do petróleo, né? A questão do destaque, o grande destaque da economia mundial, né? Sendo a Arábia Saudita, historicamente, né, foi o maior durante muito tempo e estar ainda entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Os biocombustíveis, não há dúvida, eles representam, entre as fontes alternativas de energia, uma de grande potencial. Muito embora ela esbarre em alguns problemas. Por exemplo, embora a produção agrícola ajude a fixar parte do carbono, que os processos sejam mais modernos e que aí, por consequência, esse tipo de fonte polua menos do que uma fonte fóssil, como o petróleo e seus derivados, por exemplo, ela continua poluindo. Então, se você tiver um carro que usa biodiesel, não importa, ele vai poluir a atmosfera. A vantagem é ser uma fonte renovável de energia. Tá? O Brasil é uma potência na produção de energia alternativa. Né? A economia depende muito de fonte fóssil, como é o caso do planeta, com raríssimas exceções, mas o Brasil é, por exemplo, uma das mais diversificadas matrizes que utilizam fontes alternativas de energia, entre elas a solar, a eólica, a maremotriz, entre outras. As hidrelétricas, especialmente, né?
essas fontes alternativas ganham bastante destaque no cenário nacional. Bem diferente de outros países que consomem muito, dependem muito das fontes fósseis, mais do que a gente. Tomem cuidado quando se fala de energia também, porque quando a gente fala de matriz energética, a gente tem que pensar em todos os setores que consomem energia. E aí vale transporte, a indústria. Cuidado, hein? Porque a matriz energética, que engloba tudo, é diferente de matriz elétrica. Atenção para isso, hein? O Brasil tem cerca de 62% da sua matriz elétrica proveniente de hidroeletricidade. Isso é verdade. Mas se eu pensar na matriz energética do Brasil, ela é quase 53% dependente de fonte fóssil, petróleo, carvão e gás. Por quê? Porque aí tem o setor de transporte, tem a indústria, vai muito além de eletricidade, tá certo? Pois bem, a questão diz assim, ó, recebendo atenção cada vez maior em diversos países, como Brasil, Alemanha, França e Estados Unidos, a produção de energia a partir da biomassa traz vantagens dos pontos de vista ambiental, social e estratégico. Aí fala aqui, ó, indique duas vantagens da produção desse tipo de energia. Olha que questão legalzinha, ó. Indicar duas vantagens. Então, que vantagens a gente pode destacar em relação à biomassa? Ser uma fonte renovável. Dentre as vantagens, podemos citar que elas representam fontes renováveis de energia. Tá? Uh, nesse caso, né, elas acabam diminuindo a dependência das fontes tradicionais fósseis de energia, né, como petróleo, carvão e gás. É uma atividade que tem, por essência, ter um baixo custo em relação à produção, se comparado a fontes mais tradicionais, né, como as próprias fósseis, ou a nuclear, por exemplo, a própria solar, a eólica, que tem custo ainda muito alto, né? E a sua eficiência energética acaba se adequando a essas necessidades. De pensar em vantagens é mais tranquilo, né? Ana, apareceu um símbolo aí, eu não sei o que é isso. Me explica aí. Bom, então, para responder essa questão, que é bem mais tranquila, bastava indicar uma dessas possibilidades que eu vou destacar aqui. Aqui, ó. Agora, se a pergunta fosse, indique desvantagens. Essa é uma questão que pode cair, tá? Até porque esse assunto vem ganhando, né, muita força nos últimos tempos e, em especial, tem se debatido bastante isso na atualidade. Ah, tá. Tá bom, sem problema. O que você poderia pensar como desvantagem no uso da biomassa, especificamente da biomassa, tá? Lembrando, ela depende de matéria orgânica e ela é principalmente proveniente de vegetação. Milho, soja também, mamona, girassol, entre outros, tá? Sobretudo oleaginosas. A cana-de-açúcar, né, para a produção do etanol também, tudo é biomassa. Escreve aí para mim. Ou abre o microfone, se preferir, tá? Participe, participe.
Ninguém, não acredito. Repito, se eu pedisse desvantagens, sabe, ele destaca o custo baixo como possibilidade de resposta. E é exatamente isso, tá? É uma produção muito mais simples do que, por exemplo, fazer prospecção de petróleo, transformar o petróleo em gasolina, em diesel. É muito mais barato na produção. Boa, Ana. A poluição. Embora polua menos, você tem a manutenção de fontes alternativas geradoras de poluentes atmosféricos. Mas tem uma em especial que, assim que eu falar, vocês vão falar, cara, é tão óbvio que eu nem lembrei. Quando eu transformo o campo, que tem como função social a produção de alimentos, em um espaço que se transforma em produtor de matéria-prima, criando um gênero não alimentício, eu reduzo a oferta de alimentos e as áreas destinadas à produção de alimentos no país. Isso pode comprometer, inclusive, a segurança alimentar, que já é difícil de se manter, né? Em alguns casos, isso poderia comprometer até a soberania alimentar, que são conceitos diferentes. Não vou entrar neles agora, não, mas né, você pode comprometer o acesso à produção de alimentos porque você passa a priorizar a produção de gêneros não alimentícios. Estava plantando feijão, parei de plantar feijão para plantar milho. Opa, milho é comida. É, mas eu vou pegar o milho e vou fazer biodiesel. Acabou, não adiantou nada aquele milho. Entendeu? Essas duas questões merecem um destaque especial. A gente vai ter a oportunidade de trabalhar o assunto agrário muito em breve, em detalhes. Então, esse assunto vai voltar, tá? Mas fiquem atentos a isso. Agora vai começar a ficar um pouquinho mais difícil, hein? Essas duas foram só para aquecer. Expectativa de vida média ao nascer, né, por estado, dados de 2017, não mudaram tanto assim, tá? Indicando ali, ó, a faixa de idade por estados. É um gráfico difícil, tá? Porque as cores se misturam bastante, mas o fato de destaque aqui importante é os tons de verde são aqueles, os mais destacados, né, e escuros. São aqueles onde eu encontro as melhores expectativas de vida ao nascer, e o amarelo, laranja ou quase vermelho, laranja mais destacado, são os estados em que eu encontro as menores. Aí a pergunta é a seguinte, ó. A expectativa média de vida pode variar muito entre as diferentes regiões de um país, em função de fatores econômicos, sociais e ambientais. Identifique as duas macro-regiões brasileiras com as maiores expectativas de vida e aponte dois fatores que contribuem para a elevação desse índice. Olha que questão interessante. Ela trouxe de novo, como na prova passada, o conceito de região, mas especificamente o de macro-regiões. Lembra qual é? Macro-regiões é a mesma político-administrativa que é proposta pelo IBGE, a oficial. Separa norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do país, tá? Lembra disso. Então, eu pego, por exemplo, no caso da região norte, destaco ali, né, a região que está, separo a região nordeste, ele marca aqui, ó, nordeste, tem aqui a região sudeste, centro-oeste e a sul do país, tá? É essa a separação, mais ou menos aqui, que ele quer que você faça, tá?
Ficou fácil agora, né? Identifique as duas macro-regiões. Primeiro, identificá-las, tá? Quais são as duas macro-regiões com maior expectativa de vida? Eu tenho que ver quais são aquelas que se destacam mais nessas tonalidades de verde, né? Quais são? Perfeito, Ana. Nem precisava muito, né? Só lembrar das regiões economicamente mais desenvolvidas, Sudeste e Sul do país. Agora, ele faz uma segunda parte de pergunta, ó. E aponte dois fatores que contribuem para a elevação desse índice. O que que faz com que a expectativa de vida média tenha essa tendência a melhorar? Vamos pensar? Por exemplo, uma melhor infraestrutura de saneamento. Água tratada e esgoto tratado acabam ampliando consideravelmente a expectativa de vida, porque diminuem doenças e mortes causadas por infecções intestinais, por exemplo. Tá? Segundo fator que a gente pode destacar, né? Um nível de urbanização e maior concentração de serviços públicos de saúde, por exemplo, de habitação, por exemplo, de segurança, se comparado a outras regiões. Nível salarial mais elevado, embora tenha um custo de vida mais alto também, né? São regiões em que o nível salarial tende a ser mais elevado também para poder dar conta desse maior custo. Tudo isso aí podia ser citado. E o gabarito estendido poderia ir até além, tá? Maiores nível de escolaridade, que tende a ter uma população com uma mão de obra mais qualificada e, consequentemente, é melhor remunerada, dentre outros. Ok? Então, para responder, bastava destacar essas informações. Cadê? Ferramenta, texto. Tá aqui, ó. Esse tipo de regionalização cai muito, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre o tema, falando das diferentes regionalizações brasileiras. Há uma tendência natural em se falar das três principais, mas existem outras e a gente precisa conhecê-las, tá? Então, Ana, nesse caso, não somente o avanço, porque tecnicamente ele seria possível em outras regiões também, mas é a concentração de serviços de saúde, por exemplo, né? Maior número de postos, de hospitais que atendem a população, que tendem a se concentrar nessas regiões. Elas não são mais populosas por acaso, né? Elas têm mais dinamismo econômico, têm mais infraestrutura. Que a questão é que vocês façam a diferenciação entre as regiões. Por que a população que vive no Pará, por exemplo, tem uma expectativa de vida menor do que a população que vive em Minas? Em Minas Gerais, eu tenho uma maior população atendida por saneamento, eu tenho uma infraestrutura urbana com mais serviços de saúde, de habitação e segurança para a população. E aí é essa diferenciação que vai diferenciar essas regiões. Falar do avanço da medicina é melhorar a expectativa de vida como um todo. A vacina da Covid, por exemplo, serviu para a população do mundo inteiro. Mas quem é que teve primeiro? Quem tinha laboratório próprio para desenvolver e atender a sua população, quem tinha dinheiro para comprar dos laboratórios que produziam, quem teve oportunidade de desenvolver as suas vacinas ao longo do caminho. Naquele momento a gente viu como foi desigual.
as regiões mais pobres, menos assistidas, com menor nível tecnológico, foram as mais comprometidas. Estou gostando muito das perguntas de vocês, porque elas vão exatamente no detalhe que o autor da questão, especialmente o corretor, né, vai avaliar, ele quer que você caia. Aquela pegadinha de fazer confusão entre causa e efeito, em falar de maneira genérica quando ele quer um assunto particular, ou vice-versa, quando ele trata de um assunto particular, né, e aí você aborda uma informação mais genérica, tá? Esse é o ponto. Se Deus quiser, até o final do dia de hoje, vocês vão ter percebido já nessas duas primeiras aulas, a gente poder ir para um nível de trabalho mais aprofundado. Questão número 4. Meio fora de configuração aqui, mas dá para ver. A tirinha ficou um pouquinho para cima. O assunto trata de cartografia, um dos assuntos mais indesejados pela imensa maioria que faz a específica de geografia. Ele fala da geografia física, né? A questão destaca uma tirinha da Mafalda, a primeira tirinha, né? E aí na tirinha ela fala assim: parece incrível, a Terra gira, gira, e nós parados em cima nem percebemos. Ainda bem, porque se as pessoas percebessem que a Terra gira, os carrosséis iriam à falência. A Terra gira numa velocidade considerável, né? Mas, graças a Deus, ela não dá uma freada. A questão, né, aqui está destacando, dentro do assunto de astronomia, né, que dentro da cartografia, os movimentos da Terra. A Terra faz 4 movimentos, né? Por sorte, a gente só tem que estudar 2 em detalhes, né? É o movimento de rotação que está sendo apresentado aqui nessa tirinha 1. Terra gira, gira, está girando no seu próprio eixo, né? É porque ele faz a relação com o carrossel, né? O giro no eixo central. E o movimento de translação, é aquele definido pela órbita em torno do Sol ao longo do ano. É o movimento diário de rotação e o de translação. Para quem ficou curioso, é precessão e nutação, os outros 2 movimentos. Mas eles são muito longos, né? Então a gente não precisa se preocupar com eles agora. Na tirinha 2, ele fala assim, ó, que calamidade. Fiquei sabendo que quando aqui é meio-dia, na Europa já é meia-tarde e na Ásia é meia-noite. Aí o menino pergunta, e daí? Daí que eu não vejo como é que um país pode ir para frente quando as horas já chegaram nele usadas por mais de meio mundo. Nessa segunda tirinha, ela está reforçando uma ideia, né, do posicionamento da incidência solar, que ao longo das 24 horas do dia acabam sendo condicionantes para a vida e organizadas, né, estruturadas em cima de um sistema de fuso horário, né? Os fusos definem posições na Terra que basicamente iniciam e terminam um dia e separam, ao longo dessas 24 horas, intervalos difusos para facilitar o entendimento de um lugar em relação ao outro. Tá? Então, nesse segundo aspecto aqui, destaca-se a questão dos fusos horários. Aí a pergunta é a seguinte, ó, explique a relação causal entre o movimento abordado na tirinha 1, que é o movimento de rotação, e na sua consequência direta, mencionada na tirinha 2, que é uma posição diferente dessa incidência solar na superfície da Terra, definindo os fusos horários. Tá? Então, basicamente, você deveria fazer isso, né? O movimento de rotação da Terra citado na tirinha 1, tá? Tem como consequência a definição
dos fusos horários citados na tirinha 2. Tá? Nesse caso aqui, tem uma segunda pergunta, né? Aponte também o continente de localização dos personagens. Que continente é esse, né? É fácil de entender. Se eu olhar a distribuição de um mapa, a referência que ela está dando aqui de meio-dia para a Europa e meia-noite para a Ásia, obviamente faz com que a posição dela seja mais a oeste, né? E nesse caso, o continente seja a América. Na definição dos fusos, né, Mafalda cita, né, que já é meia-noite na Ásia, é meia-tarde na Europa, enquanto aqui, né, é meio-dia. Há uma diferenciação de fusos. Os fusos horários, e a gente vai ter uma aula específica disso, eles são definidos em intervalos de 15 graus de longitude a cada hora. E qualquer ponto da Terra que você tenha como referência. Qualquer ponto que fique a leste desse ponto de referência, vou usar o mapa do Brasil aqui de exemplo, tá? O Brasil, por exemplo, ele tem 4 fusos. Tá? 4 fusos. Existe um primeiro fuso que contorna aqui, que é onde está Fernando de Noronha. Tem um fuso 2, que é o de Brasília, onde a gente está. Tem um fuso 3 e um fuso 4. Tá? -2, -3, -4 e -5. Que menos é esse que você está falando, Felipe? O sistema de fusos é definido a partir de um horário central, que é o de Greenwich, que passa lá na Inglaterra, no subúrbio de Londres, onde fica a seleção que hoje conseguiu perder para a Argentina, mesmo ganhando de 1-0. Realmente eu fico muito dividido com essa questão desse jogo. Se pudessem perder os dois, eu ia ficar mais feliz. Mas, como referência é 0 de Greenwich, tá? Se eu aqui estou, no caso do Rio de Janeiro, que é o mesmo de Brasília, no -3, eu estou a -3 de Greenwich. Então, se esse aqui é o 2, tem o 1 e tem o Greenwich, que é o 0. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, até o 12 a oeste e 12 a leste. Então, se eu estou aqui, por exemplo, agora, quase às 20 horas, no -3, qual vai ser o meu horário, por exemplo, no Acre, nesse mesmo momento? Estou olhando meu relógio aqui, são 8 horas, 20 horas. Qual vai ser o horário no Acre aqui, para alguém que está lá olhando o relógio? Escreve aí, escreve aí. Ou abre o microfone e fala, o que você preferir. Repito, estou no Rio de Janeiro, horário de Brasília, e esse horário de Brasília aqui, ele está no fuso de -3. -3. Aqui, nesse fuso de -3, são 8 horas, 20 horas. Tá? 20 horas. Alguém que está aqui no Acre, que está no -5, só para você entender, aqui é o -5, vai olhar o relógio e vai ver que horas. Qual vai ser o horário lá no Acre, olhando o relógio? Se aqui é o -3 e aqui é o -5, aqui eu tenho -4, né? Então, daqui vou andar 1,
2 fusos. Só que eu estou indo para o oeste, não é isso? Estou seguindo para o oeste. Para o oeste, eu vou subtrair horas. Quantas horas? 2. Se aqui são 20 horas, 19, 18. Quem está assistindo essa aula lá no Acre agora, está assistindo essa aula, quando der 8 horas aqui, vai estar assistindo essa aula às 18 horas. Tu já deve ter ouvido falar que o Japão fica do outro lado do mundo, né? Pois é, a gente fala de Japão do outro lado do mundo. Peraí, perdão. A gente fala de Japão do outro lado do mundo porque ele está do outro lado do mundo para a nossa realidade aqui. Porque o Rio de Janeiro, como você já sabe, ele está no -3. -3. Já o Japão, olha que interessante. O Japão, ele está no +9. +9. Ih, apaguei. Isso é o Japão, tá? Mais 9 horas. 9 fusos, né? Aí eu te pergunto, se eu vou olhar o relógio aqui no Rio de Janeiro, 20 horas. Quem está lá no Japão assistindo a nossa aula agora, está olhando para o relógio e vendo que horas? Aí vai falar assim, +9, né, Felipe? Não, +12. Que são 9 de Greenwich, que é o 0, mais a diferença de 3 aqui, ó. -2, -1, né, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na verdade, eu tenho uma diferença de 12 horas. Aí o que eu vou fazer? 20 horas é meu horário local aqui, né? Eu vou botar mais 12 horas de fuso. Quanto é que dá isso? Cuidado, hein? O dia tem 24 horas. Se eu passar das 24 horas, ainda mais sendo para oeste, eu tenho que mudar de dia. Isso. Vão ser 8 horas da manhã. Que dia é hoje? 15, né? Do dia 16 de julho. Essa seria a resposta para o horário do Japão, para quem está olhando o relógio agora, 20 horas. Quem está assistindo a nossa aula do Japão, tá de manhã cedinho, acabou de acordar, tá assistindo a aula 8 horas da manhã. Boa, sabe, exatamente. Exato. A gente vai ter uma aula de cartografia completa, então fiquem tranquilos quanto a isso. A UERJ gosta bastante desse tema na específico, tá? Vou apagar aqui, só para não confundir. Vou ter um monte de informação usando o do Brasil. Tomem cuidado quando forem estudar isso aqui na internet também, porque teve um breve período no Brasil, entre 2009 e 2013, que a gente mudou o nosso fuso. Passamos a ter só 3 e voltamos agora para 4. Então tem material muito misturado. O Brasil tem 4 fusos, tá? 4. -2, -3, -4 e -5. Próxima questão. Então, o continente, né, nesse caso, é a América, já que ela usa o referencial em horários adiantados, já que o dia começa lá no meio do Pacífico, na chamada linha internacional de mudança de data. Não se preocupem com essa parte teórica, se não lembra, e a gente ainda vai ter uma aula só de cartografia, tá? Por enquanto, a gente está só aprendendo a escrever a questão. Beleza? Próxima.
Essa imagem aqui já caiu, inclusive, na prova do Enem. Questãozinha bem difícil, inclusive, quando caiu no Enem. Olha a questão. Conflitos por terras no Brasil, 2015, total de ocorrências e o número de ocorrências por município, né? O número de bolinhas, as ocorrências, o tamanho das bolinhas, né? O número de ocorrências nos municípios. A pergunta é a seguinte, ó. A violência no espaço rural com o qual o Brasil convive há décadas é um problema profundamente complexo para abranger todas as regiões, diferentes atores sociais e atividades econômicas. Identifique as duas macro-regiões do Brasil com maior número de conflitos por terras. O que você tinha que fazer? Pegar a tua provinha aí e fazer isso, ó. Eita. Marcar as macro-regiões, porque ele fala de novo da mesma coisa. Definir as macro-regiões. E a partir do momento em que você reconhece, eita, as macro-regiões, você consegue mais ou menos estabelecer quais são aquelas que apresentam os maiores, o maior número de conflitos por terras. Não é difícil de fazer, porque ele fala do norte pelo tamanho das bolinhas e concentração, e também no nordeste, né? Especialmente essa região aqui, entre o nordeste e o norte do país, é uma região muito intensa com conflitos e mortes por conflitos de terras. Só que aí ele pega assim, ó, indique ainda um tipo de conflito pela terra existente no país, apontando os atores sociais nele envolvidos. Agora dificultou nossa vida. Porque quem são esses atores sociais que lutam pela terra no Brasil? Há uma infinidade de grupos que podem ser citados. Por exemplo, né, você pode falar dos grandes latifundiários, você pode falar dos pecuaristas, você pode falar dos indígenas, pode falar dos quilombolas, você pode falar dos extrativistas, tá? Mineradores, madeireiros, tá? Você pode falar dos grileiros, que são os indivíduos que falsificam documentos de propriedade, né? Um crime. A própria população familiar de subsistência, as populações ribeirinhas, os grupos ambientalistas. Então, existem ali inúmeros para citar. Só que ele quer que você cite um conflito entre esses atores. Então, você pode colocar, por exemplo, o agronegócio com os ambientalistas, o agronegócio com os indígenas. Os indígenas buscam reconhecer a identidade cultural do seu povo, estabelecê-la sobre um território constitucionalmente protegido como uma reserva indígena, tá? E, ao mesmo tempo, preservando esse espaço do avanço do agronegócio, que ocorre principalmente nessa faixa aqui, que fica nas bordas da floresta amazônica, onde está a fronteira agrícola. Então, você pode falar, dentre os conflitos por terras, podemos citar a disputa entre o agronegócio e as reservas indígenas do país, ou entre o agronegócio e os ambientalistas, entre, né, os grileiros e o agricultor familiar, dentre outras possibilidades, tá? Essa aqui teria uma abrangência maior. O difícil seria, de fato, você fazer a correlação dos atores sociais envolvidos nos conflitos, tá? Não podia citar, por exemplo, madeireiro com agronegócio, porque não faz muito sentido dois grupos exploradores disputando uma mesma área. Isso é mais difícil, tá?
Geralmente, quando entra um grupo, é como no espaço urbano, né? Entra um grupo criminoso numa determinada área, ele até pode se estabelecer um conflito, mas o interesse dos dois é o mesmo: explorar o espaço, esgotar recurso, né? Desmatar a floresta para plantio. Então, eles estão, na verdade, do mesmo lado. Você tem que falar de conflito entre oposições: o ambientalista e o desmatador, tá? Nesse sentido. A reserva indígena e o, o minerador extrativista, tá? É nesse sentido. Sim, poderia citar, né? Garimpeiros e indígenas, perfeito, sabe? Poderia sim, Ana. No gabarito de referência, ele não foi considerado, tá? Mas no gabarito estendido, sim, né? Os movimentos sociais na luta pela terra, tá? E os grileiros, por exemplo. Os latifundiários, por exemplo. Poderia sim. Questão número 6. Bem interessante esse gráfico, inclusive. Ó. Ele mostra uma bola separando as cores que são referentes aos setores da economia, né? O setor primário, que envolve atividades agrícolas e extrativistas mais tradicionais. O setor secundário, que é a indústria. E o setor terciário, que é o comércio, os serviços, a administração pública, né? Todos esses estão aqui divididos. De cara, a gente vê que não importa qual seja o país, há um grande destaque do setor terciário. É aqui no Brasil também, né? Cadê o Brasil aqui? Está aqui em cima. Ó. Tá? Existe ali, inevitavelmente, uma fatia considerável em cada país. Agora, se você olhar no gráfico, olha o tamanho da área de alguns países em relação a outros, por exemplo, e principalmente ao restante do planeta, considerando os três setores da economia, tá? Tanto o primário, quanto o secundário e o terciário. A pergunta é a seguinte, ó. No gráfico, a área de cada país é proporcional à porcentagem do seu PIB, tá? O Produto Interno Bruto, em relação ao tamanho da economia global. As economias mais relevantes do mundo possuem uma parcela superior a 0,4% do PIB global. Aponte o continente com o maior número de países nessa situação de relevância, ou seja, aqueles que estão aqui, ó, no destaque com as maiores áreas. E mais, de qual continente, né, eles fazem parte. Que continente é esse que tem o menor número de representantes? Eu vejo aqui, ó, Ásia, América, Ásia, Europa, 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 América, Europa, Europa, Ásia, Ásia, né, Oceania, Europa, quem não está aqui entre os destaques? Lamentavelmente, a África, tá? O continente africano é o que está com o menor número entre os países que apresentam alguma relevância. Entre esses aqui, ó, estão com os nomes citados. Se você olhar, o máximo você vai achar aqui, ó, de chegar aqui, entre esses, no número, vai aparecer uma África do Sul aqui, ó, entre os destaques. Agora, a segunda parte é a mais importante. Identifique, em seguida, identifique o setor da economia mais importante para a composição do PIB das nações desenvolvidas, apresentando uma justificativa para o destaque desse setor. Obviamente, entre as mais desenvolvidas, o destaque vai ser o setor
terciário da economia, pela sua participação. Tá? Aí, na justificativa é que o negócio fica complexo. E a questão é, por que o setor terciário, que é o comércio, os serviços, a administração pública, se destacam? Primeiro, é dentro desse setor terciário que estão hoje os setores de alta tecnologia. É onde está o mercado financeiro, né? Então você tem ali um destaque considerável nessas economias de setores que são mais dinâmicos, que mobilizam mais a geração de novos empregos, de novas profissões, tá? Segundo, que é o oposto disso, a automação dos sistemas de produção da indústria estão praticamente eliminando o emprego na indústria, daquela indústria tradicional do passado. Quando, até a segunda revolução industrial, a indústria foi o setor que mais empregou mão de obra da cidade, da revolução tecnológica para cá, século XX para cá, vai ser especialmente o setor terciário. A própria UERJ, numa prova de primeira fase, falava que o nosso modelo de urbanização, diferente do passado, que era industrial, era representada por uma urbanização terciária. Olha o termo, hein? Terciarização, que é o aumento de atividades de pessoas que exercem atividades do setor terciário da economia. Não é terceirização, tá? É diferente. Terceirização é uma coisa, terciarização, que é o caso aqui, é outra. Então, essas eram as possibilidades. Por sorte, eles só pediram uma justificativa, né? Então, você podia citar qualquer uma dessas que eu apresentei. O mais difícil nessa questão é como escrever, tá? A parte mais difícil é no como escrever. Então, vou botar para você aqui, ó, o texto de referência. Só para poder entender, ok? Ah, vou dar uma dica importante, viu? Aqui eu separei, só para organizar o entendimento, mas na questão você não precisa pular linha não, tá? Quando ele fala em seguida assim, é ponto continuativo, para você aproveitar o espaço que você tem para escrever. Aqui eu coloquei 3 justificativas, né? 4, na verdade. Ele só pedia uma. Coloca só uma. Como justificativa não, sabe? Porque o terciário pressupõe as atividades de comércio, serviços e administração pública. Ou seja, ele já é o setor com destaque. Ele quer saber o porquê. Aí, nesse caso, você pode falar que o setor de comércio, de serviços, aí as vendas estão inseridas, representam os setores com maior dinamismo na economia e capacidade de geração de novos postos de trabalho e profissões. Tá? Então, tudo isso poderia entrar aqui. Não citando isoladamente, mas contextualizando, porque ele pede para. Aí aqui já ficou diferente, porque você tem que justificar do porquê o terciário como um todo. Tá? Esse é um ponto-chave. Outra questão sobre astronomia e cartografia, hein? Eu sei que vocês adoram, só que não. Tá aqui, ó. Passamos pelo solstício de inverno. Aí o menino fala: sério? É sempre o dia mais longo do ano
E aí ele brinca, né, e fala assim, acho que você está esquecendo das segundas-feiras. Quando a gente fala de dia e noite, obviamente, quando você deseja um bom dia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sempre associa ao período da manhã, né? Mas, tecnicamente, o dia é enquanto há iluminação solar. Então, considerando a astronomia, dia é sempre o período que tem insolação. E noite é o período sem insolação, tá? Bem simples, bem objetivo. O texto fala sobre um fenômeno nesse movimento de translação que a Terra tem, por conta da sua esfericidade e principalmente pela inclinação que a Terra apresenta, que faz com que essa incidência solar ela varie em latitudes ao longo do ano. Eu vou mostrar uma imagem que vai ficar melhor para a gente poder ilustrar e entender isso. A imagem é essa aqui, ó. Aqui, ó. Ver se já está aparecendo. Ainda não, né? Estou pegando uma imagem melhor aqui para visualizar. Essa é a melhor. Por mais que ela seja simples, é a melhor para o entendimento do fenômeno. Vamos lá. Ué, ué, por que não está indo? Já sei, peraí. Jeito mais simples. Peraí, gente, que eu fiz apresentar outra coisa. A tela inteira. Vai aparecer agora. Apareceu. Tá vendo essa imagem aí? Vou aumentar, inclusive, aqui para facilitar a nossa vida. A esfericidade da Terra, o seu eixo de inclinação, especialmente, e o movimento de translação acabam definindo 4 momentos importantes chamados de solstícios e equinócios. O solstício é sempre a palavra que está relacionada ao verão e ao inverno. Por exemplo, no dia 21 de junho, esse agora que passou, a gente viveu aqui no hemisfério sul o solstício de inverno. A área do hemisfério sul com sombra é muito maior do que a área com sombra do hemisfério norte, ou seja, as nossas noites são mais longas do que os dias. Você percebe isso claramente. Se você sempre acorda no mesmo horário, ou se desloca no mesmo horário, pela manhã especialmente, você vê que demora mais para o sol nascer e no final da tarde o sol se põe mais cedo. Isso que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, né, que é uma latitude ainda relativamente baixa, né, a gente está próximo ali do Trópico de Capricórnio, a gente já percebe essa diferença tende a ser maior quanto maior é a latitude. Lá em dezembro, no dia 21, por exemplo, vai acontecer um novo solstício, mas passa a ser o de verão no hemisfério sul. A área iluminada fica maior, então os dias ficam mais longos do que as noites. E, ao mesmo tempo, lá no hemisfério norte,
eles vão estar começando o solstício de inverno. É por isso que o nosso Natal é quente pra caramba e o deles lá é com neve, Papai Noel, né? Agora, quando está no meio do caminho, quando a incidência solar é perpendicular sobre o Equador, faz um ângulo reto sobre o Equador, a quantidade de luz para o norte é a mesma para o sul. Ou seja, o equinócio ele marca as estações de transição, que são primavera e outono. Tá? Então, falou de solstício, é verão e inverno. Falou de equinócio, é primavera e outono. E aí, a gente volta na questão. Quer ver? Ó? Cadê? Ó, cadê? Aqui. Quando na tirinha, a menina fala aqui, ó. Vou voltar para a imagem. Tá aqui. Passamos pelo solstício de inverno, e ela fala que é sempre o dia mais longo do ano. Na verdade, ela comete um equívoco, né? Porque o solstício de inverno tem o dia mais curto, que a noite é a mais longa. Isso acontece aqui no nosso hemisfério sul, no dia 21 de junho. A noite é mais longa e o dia é mais curto. Aí a pergunta é, ó, considerando a variação do período de luminosidade em cada dia ao longo do ano, identifique o equívoco da fala da personagem sobre o solstício de inverno. Então, a primeira informação é o equívoco, né? O equívoco da personagem ocorre porque no solstício de inverno nós temos as noites mais longas e os dias mais curtos. Agora, na segunda parte, fala-se o seguinte, ó, identifique uma localização na superfície terrestre onde não ocorre a mencionada variação de duração do dia, justificando a sua resposta. Opa, olha que interessante. A linha do Equador é o local onde não ocorre a variação de duração do dia e da noite, porque, independente da estação do ano, essa área encontra-se iluminada. Olha que coisa interessante. Essa questão, quando caiu, ela usou esse gabarito aqui como referência, né? A linha do Equador é o local onde não ocorre a variação da duração do dia e da noite. Isso só vai acontecer quando eu estiver com a incidência solar perpendicular sobre o Equador. Tá? Não vai ter variação da linha do Equador durante o equinócio. É óbvio que ali eu vou ter a menor variação possível, porque é a menor latitude. Mas para não ter variação, especificamente, isso precisa acontecer no equinócio, tá? Felipe, o gabarito foi dado errado, ele foi dado incompleto, acabou ficando errado, né? Mas quem corrigiu considerou no gabarito de extensão essa correção, tá certo? Era para considerar a superfície onde não ocorre. Não ocorre na linha do Equador no solstício. No equinócio. Tecnicamente, né, é o único lugar em que isso é possível. Há muitos anos, caiu uma outra questão na própria UERJ, eu não coloquei ela aqui, mas vai estar na aula de cartografia. E perguntar para você se a inclinação da Terra deixar de existir, o que aconteceria com os dias e as noites? Elas teriam rigorosamente 12 horas de dia e 12 horas de noite, ou seja, seria sempre equinócio. Mas pediu uma outra questão. Perguntava se a incidência solar ficasse igual, não importava em qual momento do ano, nós não perceberíamos, por exemplo, a mudança das estações do ano. Cada lugar ia ter sempre a mesma característica climática ao longo de todo o tempo. Olha como é que é mais complexo do que parece, né? Nesse caso, não, porque é especificamente um país que é recortado ali pela linha do Equador
e tem o nome por essa razão. Mas existem outras regiões do planeta que são recortadas pelo Equador, aqui no Brasil mesmo, né? A linha do Equador passa por parte do Brasil, e ali eu não tenho essa variação. Ok? Próxima questão, número 8. Nomeie e explique o tipo de chuva característico nos arredores de Knorranger, localizado na costa oeste dos Estados Unidos. Olha que interessante. A precipitação anual aqui está sendo apresentada numa variação de cor. Quanto mais escuro é o azul, maior a quantidade de chuvas. Tá? Aqui, ele diz que fica na costa oeste dos Estados Unidos. Né? Tá na questão aqui. Knorranger. Se você olhar, ele tem índices muito altos de chuva aqui, Knorranger, se comparados, por exemplo, a Sequim. Perceba que aqui do meio, no entanto, existe uma elevação, que são as montanhas Olympic. Existem 3 grandes tipos de chuvas que são necessárias que vocês conheçam. A primeira é a chuva que a gente vem se habituando aqui nesses últimos dias, muito em razão, né, do inverno, que são as chamadas chuvas frontais. Elas são as chuvas que são causadas pelo encontro de massas de ar, uma quente, uma fria, por exemplo, e nesse encontro dessas massas ocorrem as frentes frias, por exemplo, que chegam aqui. Tá? Nesse caso, as frentes frias representam um problema. A segunda chuva, que é mais comum no verão, aqui no Rio de Janeiro, são as chamadas chuvas convectivas. Essa é a chuva que depende muito da insolação, né, do calor, que libera muita umidade para a atmosfera. Estou mostrando aqui o esquema para vocês, tá? Libera muita umidade na atmosfera, em razão desse calor intenso. Essa nuvem ganha altitude, e aí, seja pelo final da tarde que as temperaturas caem, ou pela elevação mesmo no contato com massas mais frias, essa chuva acontece de maneira muito concentrada, né? Uma precipitação muito intensa. E a terceira chuva, que é a resposta à questão, é essa aqui, ó, chamada de orográfica, a chuva de relevo. A costa oeste dos Estados Unidos, ou seja, perto do litoral, recebe massas úmidas que vêm do oceano, avançando, e quando essa massa chega aqui no continente, como ela encontra uma elevação, ela tenta passar por cima dela como se fosse um quebra-molas. E ao ganhar altura, ela perde temperatura e a precipitação acontece de maneira concentrada em Knorranger, por exemplo. No caso da questão, então, o tipo de chuva que está sendo representado é o da chuva orográfica, uma chuva que fica concentrada em razão da elevação provocada por essa montanha que está aqui no caminho, né, que impede a passagem da nuvem em direção ao interior. Tá? Então, como é que eu explico isso, né, que é a parte importante aqui da nossa história? O tipo de chuva característico em Knorranger é o da orográfica, ou de relevo, tá? Podia usar esse nome também, que se dá em razão
do ar quente e úmido proveniente do oceano, tá? Que chocam-se com a montanha, que provoca a sua elevação. Consequentemente, a perda de temperatura e a precipitação. Então, na lógica, era basicamente explicar um dos 3 tipos de chuvas que vocês vão precisar conhecer para poder responder uma questão como essa. Você certamente já ouviu falar desse tipo de chuva estudando o Brasil, ao falar, por exemplo, do semiárido nordestino. Existe um planalto chamado Borborema que não deixa a passagem facilitada da umidade que vem do Oceano Atlântico. Ele ganha altura, força uma chuva no litoral, Mata Atlântica e tudo mais, e como essa chuva se concentra no litoral, a massa de ar, mesmo quando ela consegue transpor essa montanha, em alguns casos ela consegue passar, né? Como se fosse uma esponja, né? Perdeu a umidade no litoral, ela chega nesse interior mais seca. É o caso aqui, ó. A cidade, inclusive, ajuda com o nome, né? Sequim. Aqui está úmida, precipitação forte, alta pluviosidade, passou pela montanha, perdeu a umidade e chegou aqui seca. Ok? Felipe, teria que explicar tecnicamente do jeito que está aí? Não, a explicação aqui é mais completa, tá? A chuva orográfica está em razão do ar úmido e quente proveniente do oceano e choca-se com a montanha, ganhando altitude, perdendo temperatura e precipitando de maneira concentrada. Tá? O que ele está chamando aqui de barlavento e sotavento? Barlavento é a encosta que recebe a massa úmida. Então, a umidade chegou, a chuva se concentra aqui, ela é a de barlavento. A massa que, né, segue o seu caminho, passando pela montanha e chegando no interior com baixíssima umidade, ela vai ser chamada de sotavento. Vertente de sotavento é a encosta que recebe a massa seca. Vertente de barlavento é a encosta que recebe a massa úmida. Tá? Só isso. Deixa eu ver se tem pergunta. Não? 3 tipos de chuvas, tá? Vou repetir. Frontal, convectiva e orográfica, que essa era a resposta. Rio de Janeiro. Esse mapa aqui, inclusive, tá, foi retirado do livro de um grande amigo, uma referência na geografia, inclusive, o professor Fábio Tadeu Santana. Um livro incrível sobre o Rio de Janeiro que ele escreveu, né, junto com o professor Duarte. Ele foi, de forma muito justa, homenageado na prova. O mapa aqui que você está vendo é o mapa das regiões de governo do estado do Rio de Janeiro. Peraí, só um minuto. Nesse caso, sabe, vai depender da nuvem que está se deslocando em direção a essa encosta, tá? Se é uma área que recebe massa com muita umidade, vão acontecer chuvas mais fortes. Se é mais fraca, né, vão ser mais fracas, mas isso não podia entrar como resposta, tá? Nenhuma delas. Até porque a legenda, vou até voltar lá. A legenda aqui, ó, destaca o nível de precipitação bastante alto, não tem como ser garoa, por exemplo. Tá? Olha aqui, ó. 500 ou mais. Ele está falando aqui em centímetros. É uma quantidade muito grande de chuva, tá? Que acontece nessa localidade. Agora, existem tempestades que são formadas de outras maneiras, né?
como na chuva convectiva, por exemplo. Chuva de verão, geralmente é uma tempestade de final de tarde, aquela que alaga tudo, que chove de maneira muito concentrada, né, muito rápida, localizada. Então, isso não pode ser uma característica para citar, tá? Avançando aqui para a questão do Rio. O texto fala assim, ó: não é visível no estado do Rio de Janeiro um processo de interiorização da indústria a partir da metrópole. A maior parte das atividades econômicas que explicam o crescimento de núcleos urbanos interioranos não tem sua origem relacionada à transferência de empresas da região metropolitana, como é o caso das baixadas litorâneas, que a gente conhece como região dos lagos, tá? O nome das regiões de governo, baixadas litorâneas. Médio Vale do Paraíba e o Norte Fluminense. São 3 áreas fora da região metropolitana, onde houve um avanço expressivo da população urbana. Tá? Então, um eixo de urbanização para as baixadas, para o Norte Fluminense e para o Vale, pro va pro Vale do Paraíba, tá? Aí a pergunta é: apresente uma causa para o crescimento urbano na região do Médio Vale do Paraíba e outra causa para as baixadas litorâneas, respectivamente. Ou seja, primeiro o Vale do Paraíba e depois as baixadas litorâneas, tá? Essa região aqui do estado é onde eu encontro, por exemplo, Resende, Penedo tá para cá também, Porto Real. São cidades que no eixo para São Paulo apresentam uma fortíssima industrialização. E, por consequência, o que ele fala na questão, né, que é a urbanização, o crescimento urbano, mais especificamente, devido ao avanço dessa indústria, especialmente a indústria automobilística, tá? Só que ela tem uma origem, olha que interessante, né? Uma origem de indústria anterior a essa. É o caso, né, de Volta Redonda, que está relativamente próximo aqui, que ajudou também no desenvolvimento dessa região por consequência, tá? Mas o ponto principal, que é o que a gente fala aqui, né? O polo metalomecânico de Volta Redonda e o automotivo, né? O setor de a indústria automobilística, melhor dizendo, e nessa região aqui se aproveita muito de uma infraestrutura instalada aqui no eixo das 2 regiões metropolitanas mais importantes, né, que é o caso do Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo, e seguindo pela Via Dutra aqui, ó, que é esse corte que você está vendo aqui, vai permitir, aqui é o Rio, né, Paraíba do Sul, mas permitindo essa via de intensa circulação rodoviária entre essas 2 metrópoles, ter uma indústria localizada numa região de baixo custo de produção e próxima desses mercados ajuda no desenvolvimento dessa região. Ok? Então, dentre as causas para o crescimento do Vale do Paraíba está, né, o destaque de uma infraestrutura de transporte associada ao eixo Rio-São Paulo, a Via Dutra, se você lembrasse o nome não seria um problema, com destaque para uma indústria ligada ao polo metalomecânico e automobilístico. Tá? Então, aqui, os polos metalomecânico e automobilístico merecem destaque. Felipe, eu podia falar do setor de turismo? Penedo, por exemplo, está para ali, Itatiaia, né, está para ali. Pois é, o crescimento urbano estava associado, e a causa, né, principal, ao setor industrial. Quando ele vai para as baixadas litorâneas, que é o caso aqui, onde tem
a Lagoa de Araruama, né? E aí tem Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba, você vai para Saquarema, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, toda essa área aqui, né, ela já se desenvolve muito associada, claro que a industrialização está crescendo lá, mas muito associada à origem, essencialmente, né, dessas baixadas litorâneas, ao turismo de praia, né? Então, nesse caso aqui, há um deslocamento dessa população em razão do turismo e da música, né, por maior qualidade de vida, né? Esse turismo acaba forçando essa urbanização. O que ele quer saber é da origem desses dois movimentos, tá? Então, para responder a questão, vocês vão ter que pensar no polo metalomecânico e automobilístico, no caso do Médio Vale do Paraíba, e do turismo para a região das Baixadas Litorâneas. O das Baixadas, você fatalmente acertaria. A gente está mais associado a ela. Maricá, inclusive, durante muito tempo esteve integrado a essas baixadas litorâneas, né? Pela proximidade, hoje não mais, faz parte da região metropolitana, mas cresceu, né, grosso modo, da mesma maneira, né, pelos mesmos motivos. Nesse caso, precisaria destacar o setor industrial. Uma questão bem difícil mesmo, tá? Uma infraestrutura de transporte e de uma economia industrial, né, ligada ao setor, né, do nosso polo metalomecânico. Agora, se ele perguntasse para você do norte fluminense, por exemplo, que hoje já é uma questão que envolve as baixadas litorâneas e a própria região metropolitana, eu poderia falar do polo petrolífero, tá? Que aqui no norte fluminense foi muito forte, na década passada principalmente, né? Campos dos Goitacazes, Quissamã, São Fidélis, né? Macaé, Rio das Ostras. Só que agora já avança para cá, né? Maricá, Niterói. Então, o polo petrolífero, numa atualização de questão, também poderia ser destacada, tá? E eu fiz. E faltou um pedaço da resposta, né? A indústria de não é só é do turismo e do polo petrolífero. A questão da extração de petróleo, né? Refino ainda sem muita relevância, mas de extração de petróleo. Questão 10, mais uma sobre energia, e essa aqui é bem interessante, hein? Olha o que ele fala aqui, ó. A energia solar pode ser aproveitada em todas as partes do planeta. Contudo, o potencial para esse aproveitamento é desigualmente distribuído no espaço, conforme pode ser observado no exemplo do território brasileiro. Só olhar aqui a escala, tá? Ela aumenta para os tons mais claros, tá? O Brasil fica localizado numa faixa tropical de grande potencial de insolação. Isso por si só é uma vantagem absurda, né? O Trópico de Capricórnio passa mais ou menos aqui, então o Brasil é predominantemente tropical, em parte equatorial. Isso nos dá uma vantagem incrível em relação ao potencial fotovoltaico, né, que é a energia solar. Só que você percebe uma diferenciação nas cores, né, entre regiões aqui. Aí ele fala aqui, ó, identifique a macro-região brasileira na qual se concentram as extensões de áreas com maior potencial para o aproveitamento da energia solar, acima de 6,30 kW, né? Ou seja, aqui, ó, nessas colorações de destaque, cuidado, hein? Acima de 6,30 é a cor que está aqui, ó,
nas duas últimas escalas, é o amarelinho e o quase branco. Que macro-região é essa aqui? Já demarquei bem o mapa, né? Só que agora não tem a divisão dos estados, mas já ficou mais fácil. O Nordeste. Só que ele quer que você justifique esse fato. Olha só, hein? A justificativa por ser o Nordeste, que ainda tem uma outra parte da pergunta, mas vamos devagar. Por que que nessa região o potencial para geração de energia solar é maior do que, por exemplo, na faixa equatorial, que tem ainda mais insolação? Olha que interessante, né? É que aqui nessa região, a predominância do clima semiárido, que significa quase desértico, que além de ter grande insolação por ser tropical, apresenta baixa nebulosidade. Tem pouca nuvem. E aí, como tem pouca umidade no ar, que diminui a nebulosidade, a insolação ela bate direta na superfície e o potencial tende a ser maior. Na mesma faixa latitudinal aqui, por exemplo, ó, eu tenho a Amazônia, em que o potencial é menor. Se tem a mesma insolação, por que que o potencial aqui é menor? O que explica é que no clima tropical equatorial, por exemplo, eu tenho grande nebulosidade, tem muita nuvem, e a nuvem funciona como um filtro que impede a passagem dessa radiação solar da mesma maneira como acontece na área em que você tem menor nebulosidade. Então, a primeira parte da resposta é essa. Aí vem, em seguida, apresente uma característica dessa fonte energética solar e outra do próprio território nacional que explicam o interesse nesse tipo de aproveitamento. Qual é a vantagem do uso da energia solar? Renovável e limpa. Tá? Renovável e limpa. E por que que o Brasil se destaca? Porque o território é predominantemente localizado numa região tropical e tem alto potencial de insolação, com pouca variação ao longo do ano. Né? Então, você tem um aproveitamento energético para energia solar que outros países, por exemplo, não são capazes de ter. Tá? É uma grande extensão territorial, com predomínio do clima tropical e grande insolação ao longo de todo o ano. Essa não é uma questão difícil, mas ela tem três respostas. Né? Identifique, justifique e apresente uma característica dessa fonte e uma outra do próprio território. São quatro, na verdade, né? Identifiquei, justifiquei, apresentei uma característica da fonte de energia e apresentei uma característica do território nacional. Para ganhar pontuação máxima, você tinha que falar das quatro nesse espacinho disponível aqui, ó, de 6 linhas. Lembra? Pois é. O desafio de vocês vai ser esse, tá? Conseguir sintetizar essa resposta do jeito de vocês. Cada um vai receber o seu feedback aí da maneira como deve, particularmente. Mas é isso que tem que constar na tua resposta. Se tem questão, não. Perde energia não, tem mais duas, hein? Questão 11. Austrália e Canadá, dois países com territórios muito extensos, né? Mas com populações muito pequenas. Aí o texto fala: os mapas e dados apresentados a seguir permitem estabelecer algumas comparações entre as características geográficas de dois países que possuem semelhanças e diferenças marcantes. Semelhanças: grandes extensões territoriais, né?
Canadá é o segundo maior do planeta, né? Só perde para a Rússia. Mas a Austrália também é bem grande. E populações muito pequenas. A população do Canadá é de 35 milhões de habitantes. Da Austrália, 23. Aí a pergunta é, ó, identifique duas características geográficas comuns à Austrália e ao Canadá. Características geográficas. Grande extensão territorial, pouco populosos e também pouco povoados, né? Também poderia citar. Essa seria a mais fácil de identificar, né? Agora, a segunda parte da pergunta, ela já é mais complexa. Explique a distribuição da população nos dois países em função do clima. Reparem que a população da Austrália fica mais concentrada no litoral aqui, ó, principalmente nessa faixa, aqui também, né? No interior, há um grande vazio populacional. No caso do Canadá, a população se concentra principalmente aqui mais ao sul e há um grande vazio mais ao norte, né? Por que isso acontece? No caso da Austrália, é que aqui nessa região central existe um gigantesco deserto, uma região que a gente chama de anecúmeno, né? Uma área de difícil habitação humana em condições naturais. Né? Esse deserto gigantesco, né? Gibson, Vitória, o Outback australiano, né? Que está aqui, ele ocupa a maior parte da área central do país, né? E acaba dificultando a vida da população, que acaba se concentrando no litoral em razão da umidade que vem do oceano, né? Essa maritimidade. Já no caso do Canadá, há duas possibilidades de respostas, tá? Você pode destacar a questão física, o clima nas porções mais ao norte do Canadá são ainda mais rigorosos, o que dificulta a adaptação humana, né? É o caso, né, por exemplo, do frio intenso dessas regiões polares, né? O anecúmeno também. Mas existe uma outra. Aqui, ó, no sul do Canadá, existe a fronteira com os Estados Unidos. E aí, além de ser uma região com um clima menos rigoroso, nessa porção que fica mais ao sul do Canadá, você também pode destacar a proximidade da fronteira com os Estados Unidos, o que faz dessa região uma área economicamente mais desenvolvida pelas trocas entre os países, né? Nesse caso aqui, como ele pede para você falar da distribuição da população em função do clima, pode falar do clima extremamente seco do deserto da Austrália, que domina a área central, e do clima extremamente frio nas porções mais ao norte do Canadá, que acabam concentrando, respectivamente, a população no litoral, no caso da Austrália, e no extremo sul do Canadá. Ok? Então, respostinha complexa também, questãozinha mais elaborada, vai exigir de vocês um cuidado maior na escrita, tá? Tá aqui, ó. E por último, para poder fechar o nosso assunto, a questão aqui traz duas imagens e destaca no texto que os agentes erosivos estão entre os grandes responsáveis pela variedade de formas do modelado terrestre. Nas imagens, exibem-se dois exemplos dessa ação. A Terra, sobretudo a crosta terrestre, ela é formada por um conjunto de forças internas, que são tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo. E o que ele está querendo na questão, que é o de modelagem da Terra,
que são apenas dois: erosão e intemperismo. Tá? Existem vários tipos de erosão, que são desgastes que ocorrem na rocha em função de um agente. Esse agente é especialmente a água, seja no caso da chuva, a erosão pluvial, seja no caso do rio, que é a fluvial, seja no gelo, que é a glacial, a do mar, que é a marinha, tá? E a do vento, né, que é a eólica. Mas a água é um agente mais importante. Nesses dois exemplos que você está vendo aqui, ó, reparem que aqui eu estou numa faixa litorânea, um grande paredão rochoso que chega nesse litoral aqui, tá? Esse tipo de formação geológica tem um nome muito específico, tá? Chama-se falésia. É um grande paredão vertical, geralmente na linha de costa, que é formado exatamente pela erosão marinha, que vai desgastando a base, e o material vai se desmoronando, né? Vai desgastando a base. Essa rocha pode ser uma rocha cristalina, mas também pode ser uma rocha sedimentar. No Nordeste a gente tem muita praia com falésias, assim, de rochas sedimentares, perigosíssimas, inclusive, em razão do desgaste que essa rocha recebe, em razão do movimento das ondas, das marés, tá? Então é o caso aqui da imagem da esquerda. A da direita você vê que é um rio, né? Com uma cascata aqui, são as cataratas. E, obviamente, se está mostrando um rio, ele está falando da erosão, nesse caso aqui, fluvial, causada pelo rio, tá? Flúvio com F, que vai criando essa mesma modelagem, arrastando sedimentos, desgastando estruturas de rochas ao longo do caminho, inclusive nas quedas d'água. Tá? A pergunta é: aponte o principal agente erosivo responsável pelo desgaste verificado nos espaços retratados em cada uma das imagens. Na imagem à esquerda, em que há uma falésia, o agente de erosão é o mar. Pode falar. Ocorre a erosão marinha. Na imagem da direita, tá? Essa aqui, representada por um rio e uma queda d'água, a erosão é fluvial. Primeira parte. Aí vem a segunda. Apresente ainda para cada agente um exemplo de forma de relevo produzida na fase de deposição de um ciclo erosivo. Ou seja, se erosão é um processo mecânico, né, de desgaste, transporte e de sedimentação, o que no litoral, por exemplo, serão sedimentos do desgaste dessas rochas? Ou seja, rochas fragmentadas, mais resistentes, porém fragmentadas, que se acumulam na linha de costa. Isso é fácil, hein? É a praia. A areia da praia é sedimento do desgaste dessas rochas que são trazidas do litoral e vão se acumulando ao longo do tempo. E no caso da queda d'água, que também carrega muito sedimento, é a formação. Aqui não tem na imagem, mas a tendência é que esses sedimentos se acumulem no trecho em que a água corre mais suavemente, ou seja, tem menos energia de transporte, e que elas vão se acumulando e formando ilhas pluviais. Vão fazendo curvas por sedimentos que se acumulam no rio, chamados de meandros. Tá? E até mesmo quando esse sedimento chega na sua foz, com a formação dessas ilhas fluviais, dando a formação de um outro tipo de foz, que é a foz em delta, né? Quando a foz do rio ela se ramifica em saídas em razão dessas ilhas que se acumulam. Ou seja, para responder essa questão, que é bastante complexa, e a gente vai ter uma aula sobre relevo também, essa inclusive já é a próxima, se eu não me engano. A gente tem dois grandes temas para trabalhar na próxima aula, que são questões importantes. E aí já vai mudar o formato, tá? Vou começar a mandar o material antes para vocês, que é clima e relevo. 6 questões sobre relevo, 6 questões sobre clima. E aí a dinâmica da aula vai mudar, hein? E aí vai ter
teoria para trabalhar o que vocês vão fazer antecipadamente. Vou mandar a lista para vocês amanhã, clima e relevo. Vocês vão fazer a lista, vão me mandar para a gente debater na sala de aula. Ok? Peraí, ver se tem dúvida. Ana, não pode, tá? Porque, embora as forças que são do clima sejam as responsáveis, ele pediu para especificar o tipo de força que atua. Então, nesse caso, a chuva, que é uma característica do próprio clima, vai causar erosão pluvial, com P. O rio mais volumoso, numa área de clima tropical, por exemplo, vai causar erosão pluvial, com F. No litoral, por conta da ação das forças das águas do mar, vai acontecer erosão marinha. E assim por diante. Ok? Queridos, adorei. Nossa dinâmica de aula foi com 12 questões dessa vez, então já subimos mais um pouquinho. E vai ser a última das folhas em que você já vai ter a explicação com uma referência do gabarito, né, comentado, para você treinar a escrita, repetindo o que eu falei lá no início da aula, tá? A partir da próxima, a gente muda. Já vai receber o material antes, para desenvolver, me mandar, para a gente trabalhar depois na aula, tá certo? No mais, desejo a vocês uma ótima noite, uma excelente semana, fiquem com Deus, beijo para vocês e até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Pessoal, o grupo está aberto, vão lá comentar. Falem o que vocês acharam da aula, tá bom? Até a próxima.